Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Bom, nós vamos dar sequência àquela série de vídeos que estamos preparando a respeito da reforma da Previdência, a famosa PEC, número 6, né, proposta de emenda constitucional. No vídeo anterior nós estávamos falando a respeito da audiência pública que ocorreu lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, com a presença do Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia. Lembrando que o Paulo Guedes ele é o mentor intelectual da proposta. Foi com base nele a equipe montou a proposta de emenda constitucional e mandou lá na Câmara dos Deputados e agora está na CCJ, que é o primeiro passo, o primeiro lugar onde tem que se discutir. A CCJ, para dar sequência à tramitação, ela tem que dizer que o projeto é constitucional. Se houver a admissibilidade da constitucionalidade da proposta, ela segue em frente, né? Então, é nessa fase que nós estamos lá. Muito bem, o ministro Paulo Guedes esteve lá para explicar na CCJ, eram 80 deputados presentes, a sessão foi transmitida ao vivo na última quinta-feira, que foi, na última quarta-feira, que foi o dia 3 de abril. A sessão começou às 14 horas e se estendeu lá até quase 19 horas. Foi muito tempo tal. Muito bem, eu havia explicado então no vídeo anterior que o ministro ele fez uma exposição inicial para falar da situação caótica da Previdência, tal. E depois dessa explicação, né, em que não é possível perguntas, não foi interrompido, aí chegou a época, a hora de bater papo, de conversar, de discutir com cada um. E é claro, os deputados presentes, 80, começaram a fazer perguntas e colocar alguns problemas que o projeto certamente terá. Muito bem, eu vou lembrar alguns pontos que foram mais discutidos. Primeiro, sem dúvida nenhuma, foi o BPC. O BPC é uma figura, é assistente social, né? É um benefício de prestação continuada que é pago para idoso e para também deficientes físicos, e é pago um salário mínimo para cada idoso com acima da idade que está lá, né? E é pago tal. Ora, esse BPC, num projeto que é um salário mínimo, existe uma disposição que ele vai ser reduzido para R$ 400 nos primeiros anos, e apenas depois de 10 anos é que ele vai voltar ao patamar de um salário mínimo. Claro, essa situação, que é muito sensível socialmente, ela criou simplesmente um problema muito sério na tramitação e houve muita discussão a respeito disso. O ministro dizendo que é assim, que isso não é inconstitucional e etc. tal, e alguns deputados discutindo seriamente em relação a isso. Muito bem, outro tema que foi muito abordado, muito discutido, é o tal da aposentadoria rural. Veja bem, a aposentadoria rural ela funciona assim, basicamente, né? O cidadão tem 15 anos de trabalho na área rural e vai lá, pede aposentadoria, ele recebe uma aposentadoria, né? A partir dessa data, lá com as condições tal. Bom, uma das ideias da equipe que preparou é fazer com que ele tenha 20 anos, no mínimo, de serviço na atividade rural, né? E isso também causou muita discussão, muita contrariedade, por causa, a alegação é que na atividade rural é muito pesada, inóspita, né, muito problemática, e o cidadão não vive tanto assim para ter 20 anos de trabalho na área rural, né? Então, esse é um posto que foi bastante discutível. Bom, vamos falar sobre um outro ponto que foi objeto de larga discussão, que foi a questão da desconstitucionalização. O que acontece? Muitos dos direitos da Previdência previdenciária estão na nossa Constituição. A nossa Constituição tem 250 artigos e tem mais de 100 emendas já, né? A nossa Constituição é nova, mas ela é complicada.
Só que a ideia da equipe agora é tirar da Constituição alguns direitos. Não é direito, o direito fica mantido, mas a regulação daquilo iria para uma lei complementar. E várias partes do projeto falam nisso. Olha, segundo a lei complementar, de acordo com a lei complementar, vai seguir a lei complementar. Quer dizer, o direito fica na Constituição, mas a regulamentação vem para a lei complementar. Ora, isso, segundo os deputados, ele vai enfraquecer os direitos dos trabalhadores, né? Por quê? Porque mudar a lei complementar é muito mais fácil que mudar a Constituição, não é isso? Então, a desconstitucionalização foi bastante criticada e o ministro se defendeu lá dizendo que não é nada disso, etc. Tal. Bom, um ponto que foi bastante criticado foi que muitos dispositivos da proposta ferem direito adquirido. Os deputados falam, olha, o trabalhador já tem esse direito. Pela Constituição já tem esse direito. Ora, a Constituição está tirando alguns direitos já adquiridos, né? É o princípio do não retrocesso, né? Então, a lei não olha para trás, ela tem que olhar sempre para frente. Só que nesse caso está retrocedendo e está ferindo o direito adquirido e tirando alguns benefícios já conquistados. Bom, esse é um problema também. O mais discutido de todos, o mais complicado de todos, é a história da capitalização. Vamos explicar rapidamente. O sistema atual é o sistema de repartição, isto é, todo mundo, 70 milhões de pessoas, contribuem para uma pirâmide, um fundo que vai acumulando tudo aquilo. Quando a pessoa completa o tempo, ela aposentar, a aposentadoria sai daquele fundo. Sai daqui, sai para o José, sai para o Antônio, sai para a Maria, assim por dentro. Naquela pirâmide e tal. Isto é, o sistema de repartição, que o ministro diz que está falido, que não funciona mais, etc., e que tem que mudar. E na opinião dele tem que ter o sistema de capitalização. Qual que é a natureza desse sistema de capitalização? É que quando a pessoa contribui para a Previdência, o dinheiro vai numa conta dele, para ele no banco, né, no fundo, mas está em nome dele. É mais ou menos como o fundo de garantia por tempo de serviço. O dinheiro fica na conta dele. Então, quando ele cumprir as obrigações legais, ele vai lá e tira aquele dinheiro. Ou tudo, ou parte, ou deixa lá, ele que faz. Entendeu? Então, esse é o tal sistema de capitalização. A argumentação principal do ministro é que isso já é empregado no Chile há mais de 10 anos, está tendo problema lá, mas diz ele que está sendo consertado. Isso funciona na Itália e em alguns outros países também. E segundo ele, muitos outros países já estão indo para esse sistema de capitalização. Ora, então, o sistema de capitalização ele não foi muito bem entendido até hoje. Na realidade, o que se mais reclama, os deputados que mais reclamam, é que ele não foi bem explicado. Não se sabe exatamente como isso vai funcionar. Que fundo é esse? Que bancos são esses? Segundo ele, o próprio empregado pode escolher onde vai ficar esse dinheiro. Qualquer banco, qualquer fundo, é ele que escolhe, a opção dele. Outra argumentação do ministro é que aquilo é uma opção. Quem quiser continuar no sistema de repartição, tudo bem. Agora, se quiser ir pelo sistema de repartição, basta fazer a opção, né? Então, esse é um outro argumento do ministro a favor do sistema de capitalização, talvez um dos pontos mais criticados do projeto. Muito bem, na sequência, houve uma discussão a respeito da economia que o projeto deverá proporcionar. A estimativa do município é que é 1 trilhão e 100 milhões de reais. Em 10 anos. 10 anos haverá essa economia, né? Ora, os deputados falam, olha, então é melhor fazer o seguinte, não façamos essa reforma e fazemos aumento do imposto de renda, né? A gente pode tributar a distribuição de lucros pelo imposto de renda, nós podemos aumentar o imposto sobre heranças, que no Brasil as alíquotas são baixas, podemos até cobrar um imposto sobre grandes fortunas e assim por diante, né? Muito bem, nesse embate, claro,
o ministro foi se defendendo, dizendo que o problema de aumentar os impostos e tudo não resolve a questão, porque o sistema previdenciário está falido. O modo como se pratica a previdência no Brasil é que está errado, tem que trocar isso, independente desse recurso vem de outro lado ou do outro, né? Então ficou aí. Muito bem. Na realidade, a discussão foi prosseguindo, e lógico, muitos outros temas foram abordados de passagem, como dos militares, né? Existe aquele problema que o militar está tendo um tratamento melhor do que os outros, não está vendo equidade nisso daí. Nós temos o problema do limite de idade mínima para aposentar, isso é importante. Nós temos o problema dos professores, dos políticos, a questão da incapacidade permanente, né? E também a pensão por morte. E também se tratou algo sobre acumulação de benefícios, sabe? Quando uma pessoa aposenta e já recebe uma pensão e assim por diante, tem regras especiais para isso. Enfim, todas essas questões tendem, segundo o ministro, a trazer uma economia e, consequentemente, a limitar a despesa com previdência. É claro que há pessoas que serão prejudicadas no sentido de pagarão mais contribuição e assim por diante, né? Então, há situações que é inevitável que isso aconteça, mas, no geral, diz ele, não é inconstitucional, não haverá nenhum direito adquirido será prejudicado, nenhum problema, mas simplesmente, basicamente, olha-se para o futuro. E no futuro a gente, segundo ainda as palavras do ministro, no futuro a gente vai ordenar melhor de um modo que o sistema seja sustentável. O sistema atual, nas suas palavras, não tem sustentabilidade, não se sustenta. Ele vai explodir e não há como resolver se nós não fizermos, na opinião dele, essa reforma. Muito bem, no final, depois de tanta pressão, etc., o ministro andou sugerindo que alguns pontos, até porque esse projeto está lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, exatamente para ser discutido. Ele não é lei ainda, né? Até agora não aconteceu nada, mas tem uma discussão. Então, ele dizendo que alguns pontos dessa reforma poderão até ser modificados, vai defender dos embates, das discussões. Por exemplo, ele falou um pouco do BPC, que é o benefício de prestação continuada, poder-se a discutir isso, e também a questão da aposentadoria rural. E outros pontos também, isso vai depender da discussão. Eu vou lembrar que o parecer do relator será apresentado no dia 9 de abril, a próxima terça-feira. Segundo o presidente da comissão, a comissão vai votar o parecer no dia 17 de abril. Se for considerado constitucional, aí é formada uma comissão especial, cerca de 30 deputados. Aí vai se discutir o mérito do projeto. Aí sim a discussão vai pegar fogo, porque todos esses pontos serão bastante discutidos. Mas o ministro, ele também aqueceu que é possível alguns pontos que sejam discutidos, tal. Muito bem, eu gostaria de lembrar que esse evento foi totalmente gravado, está disponível lá no site da Câmara, na TV Câmara, você pode assistir completamente, ou partes dele pode escolher, né? Então é isso aí. Tá? Essa então é um resumo da presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, lá na Comissão de Constituição e Justiça, na última quarta-feira, no dia 3. Muito obrigado.